Olá, eu sou Mariana Vale, professora do Departamento de Ecologia da UFRJ, e esses são os seminários em ecologia, uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo excepcional de 2020. No terceiro seminário de hoje, nós vamos receber a doutora Marina Zaluar. A Marina vai falar sobre o impacto dos saguis invasores sobre a avifauna. Vocês podem encontrar mais informações sobre a pesquisa da Marina nos detalhes desse vídeo. Vamos lá, Marina? Oi, gente. Então, hoje eu vou apresentar alguns dos nossos resultados da minha tese de doutorado. Basicamente, a gente trabalhou com o impacto dos saguis invasores na avifauna. Pessoal, uma coisa importante ressaltar é que todas as informações dos slides que têm referências de artigos científicos, as referências encontram-se aqui embaixo nos slides, tá? Assim como as fotos que eu utilizei nessa apresentação, os créditos das fotos estão aqui embaixo também. Então, vamos lá. Espécie exótica invasora. Então, o que é espécie exótica? Espécie exótica é aquela espécie que foi introduzida fora da sua distribuição geográfica original, e espécie invasora é aquela espécie que estabeleceu população no local onde ela foi introduzida. Então, as espécies exóticas invasoras, elas impactam na fauna nativa nos locais invadidos porque elas transmitem doenças, formam um híbrido, predam a fauna nativa e competem por recursos alimentares e área de vida com espécies nativas das regiões invadidas. Além disso, as espécies exóticas invasoras estão entre as maiores causas de perda de biodiversidade mundial. Elas possuem características como reprodução rápida, elas são muito adaptáveis a ambientes fragmentados e antropizados, e nos locais invadidos elas possuem poucos predadores. Então, nós temos Calitrix jacus e Calitrix penicillata, ambas espécies trabalhadas nesse estudo. Calitrix jacus tem sua distribuição geográfica original nessa área cinza do mapa, predominantemente na Caatinga, e Calitrix penicillata tem sua distribuição geográfica original nessa área cinza do mapa, predominantemente no Cerrado. Porém, essas espécies foram introduzidas em muitas regiões do Brasil, principalmente no sul e sudeste. A gente fez esses mapas segundo os dados de ocorrência dessas espécies, segundo o GBIF, e a distribuição geográfica original dessas espécies, segundo a IUCN. Então, desde 1971, Calitrix jacus foi citada como uma espécie invasora, apesar de não ter sido utilizado esse termo por Coimbra Filho. Desde 2011, Calitrix jacus e Calitrix penicillata estão na lista brasileira de espécies invasoras, e desde 2012, ambas espécies estão na base de dados global de espécies invasoras. A má fama dos saguis é tão grande que no filme Rio, eles foram retratados como pequenos marginais. Os saguis ocorrem preferencialmente em áreas fragmentadas, antropizadas, florestas perturbadas, fragmentadas e ambientes de borda. Eles parecem ter evoluído em áreas com tais características, como a abundância de pequenos frutos e presas. O que isso quer dizer, pessoal? Frutos e presas é favorável para primatas de pequeno porte, mas não para primatas de maior porte, o que diminui a competição entre as espécies. Além disso, essas áreas possuem maior densidade do subbosque, o que favorece a locomoção e a proteção contra predadores para os saguis, né? E além disso, os saguis utilizam preferencialmente a estratificação vertical inferior dentro da área de vida deles.
Eles possuem uma adaptação muito interessante que eu acho que vocês vão gostar. Eles possuem incisivos estreitos e alongados e permite que eles façam perfuração no tronco de determinadas árvores e se alimentem do exudato. Aqui é uma árvore deixada por esse comportamento chamado de gomevoria, com o exudato saindo. Essa é uma árvore deixada com várias cicatrizes deixadas pelos saguis por conta da gomevoria. E essa adaptação permite que os saguis sobrevivam e estabeleçam população em áreas tão diversificadas onde eles foram introduzidos e sobrevivam em áreas onde ocorre menor disponibilidade de recursos alimentares. Além disso, pessoal, os principais predadores dos saguis, que são os gaviões, os felinos selvagens e as serpentes, principalmente as boias, têm suas populações em constante declínio. Então, nos locais invadidos, os saguis possuem poucos predadores. Como eu falei aqui, ó, as fotos estão com os créditos aqui embaixo e as referências dos artigos também, tá, pessoal? Bom, esse primeiro trabalho, a gente fez uma revisão na literatura para ver tudo que tinha sobre competição e predação de aves por saguis, tanto em locais onde os saguis são nativos, quanto em locais invadidos. Então, a dieta deles, eles são frugívoro, gomívoro preferencialmente. Ou seja, o que isso quer dizer? Frugívoro porque eles se alimentam preferencialmente de frutos e gomívoro por causa da questão da alimentação da goma da árvore, como eu falei anteriormente. Então, a dieta deles é composta de itens vegetais, como exudato, frutos, flores e néctar, e itens animais, como invertebrados, ovos de aves e pequenos vertebrados. Então, qual o objetivo desse primeiro trabalho que eu vou apresentar? Foi ver tudo o que tem na literatura sobre predação e competição de saguis com avifauna. A gente fez uma busca em 3 bases de dados, a Cielos, o Scopus e o Web of Science, com diferentes combinações de palavras-chave. Então, primeiro eu vou falar de competição de aves com saguis, né? Esses trabalhos que estão referenciados aqui embaixo são os trabalhos que a gente encontrou, são poucos trabalhos falando de competição de aves e saguis, e esses trabalhos foram feitos em áreas nas quais os saguis são nativos. E esses trabalhos viram um padrão em que na estação seca a competição por insetos e a divisão de área de forrageio é maior do que na estação chuvosa. No entanto, pessoal, nenhum desses trabalhos avaliou o impacto da competição sobre as populações das aves. Nenhum desses estudos avaliou se as populações das aves estavam sendo alteradas. Em relação aos resultados de predação, a gente viu estudos falando de predação de invertebrados, principalmente insetos, pequenos mamíferos, lagartos, sapos e principalmente aves. Com 70 registros de predação de aves que temos na literatura, dentre ovos, ninhedos, ninhos, filhotes e adultos de aves predados, totalizando 19 espécies de aves predadas com registros na literatura. Então, pessoal, parece ocorrer um padrão, em que na estação seca, os saguis vão se alimentar preferencialmente de exudato e pequenos vertebrados. Então, o que isso gera? Isso aumenta a predação e o forrageio dos saguis. E na estação chuvosa, eles se alimentam preferencialmente de frutos e insetos. E por que isso ocorre? Porque na estação seca, os frutos e insetos estão menos disponíveis. Então, a predação e o forrageio por outros itens alimentares aumentam e nisso, possivelmente, a gente hipotetiza que o impacto na fauna nativa das regiões invadidas seja maior na estação seca. Primeiro eu vou falar de predação de Calitrix jacus em área nativa, né? Predação de aves.
a gente encontrou mais trabalhos de predação de aves por saguis em áreas nativas do que em áreas invadidas. Então, 14 espécies de aves foram predadas por Calitrix tiacus em área nativa, dentre elas o balança-rabo de chapéu preto, o sabiá laranjeira e o saíra amarelo. Essas espécies apresentam ampla distribuição geográfica e status de conservação pouco preocupante, segundo a IUCN. Esses mapas da distribuição geográfica das aves a gente tirou do Wikiaves, tá, pessoal? Agora, falando de predação de aves por Calitrix penicillata em área nativa, uma espécie de ave foi predada com registro na literatura, que é a rolinha roxa. Ela também apresenta ampla distribuição geográfica e status de conservação pouco preocupante, segundo a IUCN. Bom, então agora eu vou falar de predação tanto de Calitrix tiacus quanto Calitrix penicillata em áreas invadidas. Lembrando novamente que a gente encontrou menos trabalhos em áreas invadidas do que em áreas nativas. Então, apenas 5 espécies de aves foram predadas pelos saguis invasores, dentre elas a pomba campestre, a ave-encontro e o sanhaço cinzento. Essas espécies apresentam também ampla distribuição geográfica e status de conservação um pouco preocupante, segundo a IUCN. Entre os registros de predação de aves por saguis invasores, os mais alarmantes foram feitos na Restinga de Maçambaba, no Rio de Janeiro. Então, Ballarini, na sua dissertação de mestrado, ela monitorou 12 ninhos de Formicivora serrana litoralis e 58,3% foram predados pelos saguis invasores. É importante ressaltar que a Formicivora serrana litoralis é uma subespécie da Formicivora serrana. A Formicivora serrana é uma espécie que apresenta distribuição geográfica um pouco mais restrita e status de conservação um pouco preocupante. Já a Formicivora serrana litoralis, que é essa subespécie, ela apresenta distribuição geográfica bem restrita, ela só ocorre no litoral norte do Rio de Janeiro. Ela encontra-se em perigo, segundo esse artigo de Matos e colaboradores de 2009. Além disso, na dissertação de Ballarini, ela também monitorou 17 ninhos de tamófilos ambíguos e 23,5% foram predados pelos saguis invasores. Tamófilos ambíguos é uma espécie que apresenta distribuição geográfica um pouco mais restrita e status de conservação um pouco preocupante, segundo a IUCN. Bom, então o trabalho continuou sendo feito na Restinga de Maçambaba pelo Patiu, na dissertação dele, e os ninhos de tamófilos ambíguos continuaram sendo monitorados. E Patiu viu que 40% dos ninhos foram predados pelos saguis invasores. Então, o que isso significa, pessoal? Que esses estudos viram uma redução na taxa reprodutiva dessas aves de restinga. Além disso, Patil, na dissertação dele, ele também trabalhou numa floresta de Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, onde os saguis são invasores, né? Essa área aqui do mapa, esse mapa eu retirei da dissertação dele, tá? De Patil, 2017, e nenhum dos ninhos monitorados de tamófilos ambíguos foram predados por saguis invasores na área de floresta de Mata Atlântica. Então, vocês devem estar se perguntando por que ocorre esse padrão, em que nas florestas a presença dos saguis tem um baixo impacto para a avifauna, e em Restinga, o impacto dos saguis é muito grande para a avifauna, né? Segundo esses resultados que a gente está vendo desse trabalho e os resultados das dissertações de Ballarini e de Patiu. Como vocês podem perceber, as florestas apresentam vegetação densa e mais fechada. Além disso, o dossel
a cobertura do dossel é maior, é mais alta, né? E na Restinga é uma vegetação mais aberta e as árvores são mais baixas. Então, eu vou explicar esse padrão em que a gente está vendo do baixo impacto na floresta e o alto impacto na Restinga. Segundo os argumentos do Patiu, nesses resultados diferentes que ele encontrou na dissertação dele em relação à Restinga para floresta de Mata Atlântica, ele afirma que nas florestas, as hipóteses dele são: como as florestas têm vegetação mais densa e mais fechada, isso dificulta a locomoção dos saguis dentro dessas áreas e a visualização dos ninhos pelos saguis. E as restingas, por serem uma vegetação aberta, isso facilita a locomoção na área e a localização dos ninhos pelos saguis invasores. Além disso, as restingas têm menos recursos alimentares, o que faz com que os saguis aumentem o forrageio. Então, esses são os argumentos que Patiu utilizou na dissertação dele. Além disso, tem outras hipóteses para esse padrão. Os ninhos das espécies de restinga foram nidificados a menos de 1 metro de altura e os saguis utilizam preferencialmente a estratificação vertical inferior, então o que também favorece que eles encontrem mais facilmente os ninhos. Além disso, o primata que ocorria em Restinga, no Rio de Janeiro, originalmente, que é o mico-leão dourado, foi extinto localmente há muitos anos. Então, a gente hipotetiza que, possivelmente, a avifauna da Restinga não está bem adaptada à presença dos saguis. Além disso, a vegetação da Restinga é mais similar com a Caatinga e o Cerrado. A Caatinga e o Cerrado são biomas com vegetações também de áreas mais abertas. Então, a gente hipotetiza que os saguis estão mais bem adaptados a áreas de restinga do que florestas de Mata Atlântica. Então, esses são os argumentos para esse padrão que a gente encontrou, que Patiu e Ballarini viram também no trabalho deles. Então, das 19 espécies de aves que têm registros de predação por saguis na literatura, todas são não ameaçadas, com ampla distribuição geográfica e baixa dependência florestal, com exceção das espécies de restinga. Porém, nenhum desses estudos avaliou o impacto da predação sobre as populações, com exceção dos estudos da restinga. O que isso quer dizer, pessoal? Nenhum desses estudos avaliou se as populações das aves estavam tendo suas taxas de natalidade ou mortalidade alteradas por causa da predação pelos saguis, com exceção dos estudos da restinga, que viram uma redução na taxa reprodutiva das espécies de restinga. Então, são necessários mais estudos avaliando o impacto dos saguis na avifauna e estudos mais sistemáticos, né? Então, como conclusão, qual é a mensagem que a gente quer deixar desse primeiro trabalho? Existe pouca evidência na literatura de impacto negativo dos saguis na avifauna. Aqui, pessoal, é importante ressaltar que a gente encontrou menos trabalhos em áreas invadidas do que em áreas nativas. Então, em florestas antropizadas, florestas urbanas, fragmentadas, perturbadas e ambientes de borda, a presença dos saguis é pouco preocupante para a avifauna. Porém, em áreas de vegetação mais aberta, como o caso da restinga de Maçambaba, a presença dos saguis é muito preocupante para a avifauna. Então, o que a gente sugere a partir de tudo isso que a gente viu dos nossos resultados? A gente sugere que o controle dessas espécies invasoras seja priorizado em áreas de vegetação mais aberta e em áreas próximas
a espécies de aves endêmicas e ameaçadas de extinção. Então, essa é a mensagem que a gente deixa desse primeiro trabalho. Bom, então agora a gente passa para o segundo trabalho, que eu vou mostrar alguns dos nossos resultados. Nesse trabalho, a gente avaliou o impacto dos saguis na avifauna na Floresta da Tijuca. E como vocês viram na revisão da literatura, existe um gap onde faltam trabalhos com o impacto dos saguis em populações de aves, né? Então, nesse trabalho, a gente focou no estudo de comunidades de aves, trabalhando com populações, né? Nesse trabalho, a gente utilizou paisagem acústica. A paisagem acústica é composta por sons bióticos, abióticos e geofísicos. É um ramo da ciência que ainda está sendo aprimorado, ainda é pouco utilizado e vai ser cada vez mais utilizado nos próximos anos. A paisagem acústica é muito interessante, pessoal, porque ela pode nos responder questões não só a nível de espécie, mas a nível de toda a comunidade, a partir da comunidade acústica daquele local. Então, ela pode nos responder importantes questões sobre a biodiversidade de um local. Então, qual foi o objetivo desse segundo trabalho? Foi avaliar se a presença dos saguis invasores na Floresta da Tijuca está impactando a avifauna. Então, o trabalho foi feito na Floresta da Tijuca, situada no Rio de Janeiro, no Brasil. A Floresta da Tijuca é uma das maiores florestas urbanas do mundo. A gente fez uma grade com células de 1 km² e selecionamos aleatoriamente 18 células amostrais, 9 no interior do fragmento e 9 na borda. Nesse trabalho, a gente também utilizou o song emitter. O song emitter é esse gravador que vocês podem ver nessa foto. O song emitter é um gravador ainda pouco utilizado no mundo e ele é muito interessante, pessoal, porque ele é automatizado, ele é programado e ele é levado para o campo e fica gravando o som da floresta. Então, a gente utilizou esse gravador e ele foi acoplado na árvore a aproximadamente 6 metros de altura, no ponto central da célula amostral, e ele foi programado para gravar no amanhecer e no anoitecer. E nós totalizamos 1.384 horas de gravação. As 1.384 horas de gravação foram ouvidas e foi registrada a presença dos saguis nos pontos amostrais a partir das vocalizações dos saguis gravadas em campo. Bom, agora eu vou mostrar uma parte do trabalho que eu acho super interessante, espero que vocês gostem, e fez parte das nossas análises, então gostaria de compartilhar com vocês. Espera aí. Isso que vocês estão vendo, esse é o programa Audacity, e o que vocês estão vendo é um espectrograma. O espectrograma é gerado a partir da gravação feita em campo e no programa Audacity, e ele apresenta esse padrão. Vocês podem ver que nele tem riscos em rosa, em azul, né? Esses riscos são padrões de vocalizações de diferentes espécies. Tem vocalizações de aves, esse é um espectrograma com todo o som da floresta, então tem espécies de aves cantando, espécies de mamíferos, insetos, dá para ouvir barulho de helicóptero, de avião. E muitas espécies apresentam padrões no espectrograma, por isso que é tão interessante. Esses risquinhos são padrões de vocalizações. E se vocês virem aqui em cima, tem de 3 a 4 riscos, um padrão de 3 a 4 riscos, que são as vocalizações dos saguis. Vocês podem ver também que eles chegam numa frequência alta aqui em cima, né? Então, vocês também podem perceber que nessa frequência não tem competição bioacústica, nenhuma outra espécie
alcança essa mesma frequência. Então, a vocalização do sagui, ela pode ser isolada. E eu vou mostrar um espectrograma com a vocalização do sagui isolada para vocês verem, que eu acho super interessante. Olha, pessoal, eu espero que vocês ouçam bem nessa gravação. Esses riscos são onde os estão vocalizando, é o padrão da vocalização deles, esses riscos aqui. Então, quando chegar nesses riscos, é onde eles vão estar vocalizando. E isso é uma vocalização isolada, ou seja, só a vocalização dos saguis foi isolado de todos os outros barulhos da floresta. Bom, eu particularmente adoro o espectrograma, acho super interessante, porque a partir do espectrograma a gente consegue ver vários padrões e estudar vários tipos de coisa a partir do que a gente observa. E aí eu acho que é muito interessante para vocês verem como é também. Bom, então aqui é outro espectrograma. Vocês podem, nas análises bioacústicas, a gente analisou as 2 primeiras horas do dia, a cada dia de gravação, e a gente amostrou 2 minutos a cada 5 minutos de gravação. E todos esses 2 minutos a cada 5 minutos que foram amostrados, eles foram ouvidos e vistos padrões de vocalizações nesses 2 minutos amostrados. Então, os ruídos indesejáveis, como barulho de helicóptero, barulho de inseto, barulho de pessoas, vocalizações dos próprios saguis e outros mamíferos, foram as janelas amostrais que tinham esses ruídos, foram retiradas e a gente tentou deixar as janelas amostrais que só tinham vocalização de aves. Além disso, a gente utilizou vários índices bioacústicos, a gente utilizou uma combinação de índices bioacústicos. Segundo esse artigo de Lawrence e colaboradores, é necessário você utilizar uma combinação de índices bioacústicos quando você está trabalhando com paisagem bioacústica, tá? Bom, em relação aos nossos resultados, aqui no eixo X, está escrito resíduos de saguis, mas nas nossas análises estatísticas, esses resíduos de saguis são uma aproximação da ocorrência de saguis nos pontos amostrais. E no eixo Y são os índices. E os índices, eles representam a complexidade acústica do local. Eles representam, no nosso caso, a complexidade acústica das aves, como a gente tentou a gente fez uma remoção, né, das janelas amostrais e deixamos as janelas amostrais com as aves cantando. Então, a gente pode ver que ocorre um padrão em que quanto maior a ocorrência de saguis, menor a complexidade acústica das aves. Então, como que a gente pode explicar isso? Existe a ecologia do medo, que é um ramo da ciência que explica mudanças comportamentais, fisiológicas e neurobiológicas da presa em relação ao medo da presença do predador. No caso dos vertebrados, o principal impacto do medo do predador é o animal não conseguir manter a cabeça baixa, forrageando, e ao mesmo tempo a cabeça para cima em vigilância, procurando o predador. Então, o animal passa a se alimentar menos. No caso das aves,
As aves diminuem o cuidado parental, alimentam menos o filhote e o tempo de incubação e fecundidade diminui. Pessoal, é importante ressaltar que essa figura aqui, que representa a ecologia do medo, eu tirei desse artigo de Zanetti, tá? E segundo Morton, em 1977, em situações hostis, como no caso da presença do predador, as aves podem diminuir a frequência de vocalização. Ou seja, em situações como a presença do predador, as aves podem apresentar uma mudança comportamental no seu repertório de vocalização e diminuir os tipos e números de vocalizações, porque uma única espécie de ave pode ter mais de um tipo de vocalização. Então, Então, o que acontece? As aves podem estar diminuindo as vocalizações por causa do medo da presença do predador, como um efeito subletal, ou seja, nesse caso desse estudo seria por causa do medo do predador do sagui. Então, será que a gente pode explicar os nossos resultados a partir da ecologia do medo ou se de fato está ocorrendo alta taxa de predação de aves pelos saguis na floresta da Tijuca? Então, os saguis, segundo os nossos resultados sugerem que os saguis estejam interferindo, impactando negativamente a avifauna na floresta da Tijuca, mas os nossos resultados não são conclusivos. São necessários mais estudos em campo para verificar o que está por trás desses resultados, se de fato está ocorrendo alta taxa de predação de aves pelos saguis na floresta da Tijuca, ou se é que a gente pode explicar esses resultados pela ecologia do medo. Então, qual a mensagem que eu quero deixar, a consideração final, o que eu quero que vocês fiquem como mensagem final de tudo que a gente viu aqui, de todos os nossos resultados desses dois trabalhos. Os saguis invasores não são uma ameaça relevante para a avifauna em escala regional. Em escala regional, que eu digo, é na Mata Atlântica, onde eles são invasores, como a gente viu na literatura, sobretudo nas florestas perturbadas, onde eles preferencialmente ocorrem. No entanto, existe um indício, nossos resultados sugerem que existe um impacto negativo dos saguis na avifauna na floresta da Tijuca, em escala local, embora os mecanismos que estejam por trás desses resultados ainda sejam obscuros. Será que a gente pode explicar pela ecologia do medo ou se de fato está ocorrendo alta taxa de predação de aves por saguis? São necessários estudos em campo para verificar isso. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Marina. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de dar o like. Então, lembrando, para aqueles alunos que estão inscritos na disciplina, nós temos materiais complementares e atividades relacionadas a essa palestra na plataforma educativa online. Muito obrigado. Obrigado, Marina.